Olá, alunos, tudo bem? Tipo um clima de festa, assim, bem show de bola, sabe por quê? Porque a nossa aula hoje é sobre teatro, tá? E dizem que a história do teatro começou numa festa, tá? Tremendo, uma festa muito regada a vinho, em homenagem ao deus da mitologia, né? O deus Baco, que era o deus da festa, o deus do vinho. E aí, eu já estou começando a dar aula. Não, vamos cantar um pouquinho, vamos relaxar, né? Bora lá. Você vai perceber, isso não tem mistério, é você levando tudo a sério. Sim, sim, sim. Perceba que a beleza é um caminho de luz, a surpresa é você que produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, arte é tão legal, é tão legal. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, legal. Tá vendo aí, Juvenal? Arte é legal. Tá bom? Então, ainda nessa, né? Cheguei, essa energia show de bola. Nós vamos começar com a nossa aula. Vou colocar meu violão lá na estante dele, tá? Gente, um doido lá no meio lá no meio dessa festa que eu estava falando para vocês, ele simplesmente saiu do meio do povo e começou a gritar: eu sou Tespes! Eu sou Tespes! Ele começou a fingir. Não, desculpa. O nome dele era Tespes. E ele começou a gritar: eu sou Dionísio! Eu sou Dionísio! Ele começou a fingir que era o deus Dionísio. E as pessoas deram risada, acharam maravilhosa aquela brincadeira. E aí, é aí que começa essa história de fingir que é outra pessoa. Essa história de entrar num personagem, que é, assim, mais ou menos a base do teatro, tá? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho da história e da evolução do teatro, o teatro e as suas ligações com a cidade, o que é teatro de palco, teatro de rua e a arte circense, que mistura muito teatro com zilhões de outras coisas, tá? Onde vai dar aí o nosso tão familiar da nossa infância, o nosso circo. Então, já na primeira aqui, vou te mostrar aqui, ó, esse grupo de máscaras. É que o seguinte, lá naqueles tempos lá, eles começaram, isso foi na Grécia, entendeu? Começa por lá mesmo. Eles começaram a usar umas máscaras para enfatizar os personagens. Então, tinha uma máscara para tristeza, outra máscara para alegria, para felicidade. É assim, entendeu? Para vários momentos, os atores colocavam a máscara no rosto enquanto iam declamando. Olha aqui, ó, uma ilustração, tá? Do deus Baco, né? E o Tespes, certamente aí fingindo, né? A imagem, né? Porque eles não tinham assim a pessoa do deus Baco. Mas nessas festas aí, gente, veio dar mais ou menos do que é hoje o carnaval. Entendeu, Juvenal? Veio bater no que hoje é o carnaval. São essas festas desse tempo aí, tá? Muita bebida, muita música, muita dança. Então, do palco à rua, da Grécia à Amazônia, é a história que nós vamos contar. Então, o que é o teatro? É a arte de contar histórias pela ação. Então, nessa ação, você usa o próprio corpo, você empresta seu corpo para o personagem, aí você usa a sua voz,
Às vezes tem personagens que mudam completamente a voz, faz a voz de uma pessoa fanhosa, faz a voz de uma pessoa gasguita, muda a voz completamente para ser um personagem assim diferente, né? Às vezes uma voz, outra voz assim meio cansada, né? Vários atores, vocês forem assistindo aí filmes, vão prestando atenção em como as pessoas, os personagens em cena, como elas produzem aquele personagem, né? Então, o espaço onde o personagem atua é importante, a luz usada no espetáculo é importante e o som, então, nem se fala, tá? Porque o som, ele vai criar momentos de suspense, momentos de alegria e tudo mais. E a música tem essa propriedade aí, tá? O objetivo, então, através de todo esse arsenal de ferramentas, né? O corpo, a voz, o espaço, tal. O objetivo é despertar sentimentos, sensações e reflexões. Então, conforme o tipo de história, né? A comédia, o drama ou a tragédia, né? A comédia, o drama ou a tragédia, conforme seja, vai se contando a história, e se a história é triste, você chora também com o personagem. Ela vai, né? Uma mãe sendo separada dos filhos pelos soldados, aquele sofrimento todo, você entra na vida, você entra nos problemas do personagem e acaba embarcando, né? Você se apaixona também, tem muito disso aí. E os elementos da linguagem teatral, você tem o corpo, a voz, a luz, o figurino, é a roupa, né? Com que o personagem é vestido. O personagem de época tem a roupa daquela época, né? A história é contada em 1900, então, do jeito que o povo se vestia em 1900, é assim que é contado. Também tem histórias que são contadas no futuro, que a gente já viu isso aí no cinema. E o cenário, né, é importantíssimo. Então, são construídos verdadeiros galpões, casarões para ambientar os cenários. Então, como eu falei, ó, aqui, ó, ilustração aqui, ó, né? A luz, as iluminações, as roupas e o cenário. Olha aqui, esse cenário é um quartinho. Então, depende de dois elementos essenciais do teatro. A presença do ator, ou da atriz, ou de ambos, né? E a presença do povo. Porque, neste momento, acontece uma relação viva. As pessoas ficam em silêncio para ver o que os personagens estão falando. E aí, essa parte, às vezes o pessoal bate palma, né? Depende do que está acontecendo lá no palco, lá no teatro. Então, gente, como eu estava falando para vocês, todos esses elementos aí não tem assim, fica tudo vazio se não tiver gente lá para participar, ok? Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre os gêneros. Tem os gêneros dramáticos, o drama, né? O drama é a estrutura da ação. Porque essa palavra vem até do grego. O drama é fazer, agir, ok? Então tem a ver com o que o ator está fazendo no palco, né? Por isso, toda peça teatral tem a estrutura do gênero dramático. Tem uma linha de tempo visual. Exemplo, a exposição, o conflito, o clímax e o desenvolvimento. Toda a história tem isso aqui, tá? Tem o começo da história, onde é contado, acontece uma situação, aí por conta dessa situação tem um conflito, uma briga, né? Uma complicação, aí quando chega no máximo, as pessoas mais ou menos estão achando a solução e aí vem o desfecho que foram felizes para sempre, geralmente, né? Então a exposição, tá vendo ele aqui, começando com, olha, nosso amor acabou, tal, você está muito estranha, não sei o que, vai lá e tal. Aí entra o irmão dela aqui e diz, não, você quer deixar minha irmã? Você é doido, você quer? Vou dar... Aí vem a complicação da briga, dá um supapo, não sei o que, vai lá. Mas aí ele diz, tá bom, tá certo, vocês me convenceram, vamos voltar a ser felizes.
Aí, pronto, chegou no máximo, aí beijo, não sei o que mais lá, não sei o que lá, carne fraca, a noite é longa, e aí, pá, termina a história, nessa felicidade toda. Eu tô, né, tirando onda aqui, mas é isso aí, preste atenção em tudo, em filme, em novela, em tudo que você for assistir, que tiver ação dramática, que tiver atores, tem essa estrutura aí. É só você saber ir comparando para você achar, tá bom? E baseado nisso aí, você pode também escrever a sua própria história. Tá vendo, Juvenal? Vamos seguir aqui, então. O teatro grego é responsável pela origem e a democracia, tá? Então, o teatro nasceu ligado à vida pública e à democracia. A democracia também é a forma de governo, né? Onde a maioria decide os destinos de todos, né? Assim, politicamente falando, né? A organização, porque se fosse para eu falar da democracia, ia ser uma coisa doida aqui, porque tem que ser mais 3 aulas. Então, os anfiteatros ao ar livre, as máscaras e o coro, tudo isso faz parte. Eu já falei que a máscara era lá no início, depois os atores aprenderam a expressar com o próprio rosto, né? Imitando aí a tristeza. Então, tem a tragédia, é uma história que termina em morte e grande sofrimento, e tem a comédia, que é uma história a gente dá risada, porque são muitas situações engraçadas. Então, usando essas duas formas aí, eles constroem uma história que leva à reflexão de todos os que estão lá presentes. E no teatro antigo, você vê aqui, enfatizando aqui, ó, o anfiteatro é essa estrutura aqui toda mostrada, as máscaras usadas e a plateia. Então, o teatro, esse anfiteatro, é um teatro ao ar livre em que eram escavadas para dar as arquibancadas. Então, é nessa estrutura, lá embaixo, aqui embaixo, né, os atores, e aqui, porque o som se propaga para cima, então facilita as pessoas ouvirem, né? Também o pessoal colabora, fazendo silêncio. Não é, atualmente, o pessoal fica falando. Não é isso? Então vamos seguir, que tem mais coisa para a gente ver sobre o teatro grego. Olha aqui, antigos teatros, né? Olha aqui, ó, os lugares das pessoas ficarem, onde os atores ficam, onde tem um camarim que as pessoas vão trocar de roupa e trocar o personagem, né? Então, vamos lá. O teatro nasceu na Grécia Antiga, intimamente ligado à vida pública e à democracia da cidade de Atenas, a capital. Característica do teatro grego. Preste atenção. Anfiteatros ao ar livre com capacidade para milhares de espectadores. Mentira, isso é exagero. Milhares não, mas uns 500, né? Cabe ali, realmente. Então, o uso de máscaras para amplificar expressões e representar os personagens. E aqui, ó, a presença do coro, que comentava e contextualizava a ação. O coro, o grupo de cantores, o grupo de pessoas ali que estavam ali e alguém liderando que ficava dando os pontos, né? Entre os personagens. O personagem terminou de fazer a sua ação, ele dizia, agora ele sai e vai procurar a mãe dele. Aí o personagem sai e entra outra pessoa fazendo outra ação. É isso aí, gente. Teatro é movimento demais, muito legal. E o gênero dramático? O gênero dramático, o artista usa como intermediário entre si e o público a representação. Ou seja, ele está fingindo. Ele não é realmente aquela pessoa, entendeu? Ele não é realmente uma pessoa má. Ele é uma pessoa legal, mas ele está fazendo aquele papel ali. Por isso que ele faz aquela cara, né, de mal e tudo mais. E tem muita história, né? A palavra vem do grego dão, que a gente já sabe que é fazer, ou seja, tem a ver com ação. E a peça teatral é a história. É, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco.
atuando e dialogando entre si. Né? Os personagens nas histórias lá, eles ficam dialogando, né? Até tem discussão, tem briga, né? Tem reconciliação também. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral. Quer dizer, essa ação do ator, ela é importantíssima, porque ela também transmite sentimentos, ideias e tudo mais, tá? Então, ainda sobre o gênero dramático, vamos dizer aqui, ó, que se caracteriza com a presença de personagens ligados com lógica uns aos outros e a ação, tá? Então a história tem que ter um nexo, tem que ter um significado, transmitir. Né? E senão como é que o povo vai entender, vai sorrir, vai chorar? E a ação dramática tem uma trama, tem uma história, tem um enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir dos personagens. Então vem aquela sequenciazinha, tá? Exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. E o tema? O tema é a ideia que o ator, o dramaturgo, né? A pessoa que fez a história, ou quem está conduzindo ali, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Então, gente, é tanta coisa legal ligada aí, né? A gente não presta atenção direito, mas está ali acontecendo. Então, da Idade Média até o século XX, o que acontecia? Na Idade Média, a cidade vira palco. As feiras, as praças, as ruas, as pessoas montavam ali, ó, né? E ainda hoje é assim, né? O pessoal fecha uma rua, monta o som, e aí vai ter uma festa, vai ter alguma coisa, tá? Do Renascimento ao Barroco, o teatro vai para os palácios e edifícios, né? As pessoas ricas compram espaços, algum empresário investe ali, não é isso? Então, no século XX tem um retorno aos espaços abertos, às ruas e os parques, tá? Então, tudo vai convivendo junto, um não acaba com o outro não, tá? Uma curiosidade, olha aqui, ó. Temos o nosso Palácio das Artes, que é fechado, né? Uma casa fechada. Fechado que eu digo assim, não é na rua o teatro, tá? Foi inaugurado no dia 25 de outubro de 2014. O Palácio das Artes é o maior teatro da região norte, com capacidade para cerca de 1.100 pessoas. Aí é verdade, hein? Aqui é verdade, aí é grande. Constituído por um palco modelo italiano, moderna tecnologia para montagens de diversos tipos de espetáculos cênicos, audiovisuais e musicais de grande porte, tá? Então, aí dentro a capacidade é maravilhosa, então nós temos essas condições aqui, né? E o teatro de palco é um teatro fechado, controlado, a luz, o som e o cenário. A plateia fica em silêncio, com foco total na cena. O desafio atual é acesso à infraestrutura, porque poucas cidades têm teatros construídos. Olha aqui para você entender melhor, né? Teatro de rua, teatro de palco, né? É isso. Ainda sobre o teatro de rua, é um espaço aberto, o público se forma na hora, a plateia livre, pode rir, pode comentar ou ir embora, se não estiver gostando. E a linguagem do teatro é híbrida, porque tem a ação, a cena, né? Mas tem também música, tem momentos de dança e tem até momentos de ciência, né? Como exemplo, nós temos as disciplinas urbanas, as performances e os festivais. Olha aqui a ilustração, tá? Quais as características do teatro popular de rua? Se realiza em espaço aberto. A plateia, minutos antes da encenação, ainda não era plateia. As pessoas vão percebendo que vai ter alguma coisa ali. E aí, um grupo aí como esse Esquadrão da Vida, né? É um grupo de teatro, se apresenta nas ruas de Brasília. Durante essa apresentação, como eu já falei, a plateia é livre.
pode comer pipoca, pode ir embora se não gostar, pode rir ou chorar a qualquer momento do espetáculo, ou até mesmo discutir a cena. O importante é participar, se envolver com o clima da encenação apresentada, tá? Aí vem uma sensacional ideia do Augusto Boal, que é o teatro do oprimido, que ele criou, né? É uma metodologia que une teatro e ação social. Então, é um teatro sobre os problemas sociais, problemas da cidade, problemas de falta de emprego, entendeu? Discutindo carga de trabalho excessiva e tudo isso. Salários pequenos demais. Então, o objetivo é democratizar o fazer teatral, transformar o espectador em participante. É o teatro como prática de cidadania e diálogo. Segundo Augusto Boal, ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la para melhor. Está aqui ele em ação, ok? Então, sobre ele foi diretor, dramaturgo, técnico carioca, principal liderança do Teatro de Arena de São Paulo na década de 60. Ele buscava, por meio do teatro, democratizar os meios de produção teatral, dar acesso ao universo teatral às camadas sociais menos favorecidas, transformar a realidade por meio do diálogo e da representação teatral. Então, estamos vendo aqui uma ilustração do teatro do oprimido, com participação do público, né? Então, o teatro do oprimido tem um círculo de pessoas, alguém, né, facilitando, perguntando, forçando as pessoas a participar e o próprio público fazendo parte. Por último, aqui nós estamos vendo aqui a arte circense, né, onde você tem aqui a companhia Carroça de Mamulengos, que há mais de 3 décadas viajam pelo Brasil com espetáculos que misturam técnica circense, teatro de formas animadas, música e contação de histórias em localidades remotas. Em seus espetáculos, buscam a simplicidade e a singeleza da cultura popular, com bonecos, teatro, circo e músicas que possibilitam a interação com crianças e adultos. Olha aqui o povo aqui, ó. Tá? O circo no Brasil tem várias famílias itinerantes que vivem viajando de um lugar para o outro, com circo de lona, que ocupam espaços ociosos. A história do circo no Brasil está associada à história da família de artistas que, de cidade em cidade, montam a sua lona em espaços que estão ali desocupados, fazendo a alegria dos moradores da região. Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. O circo foi se adaptando e recebendo a influência de outras artes, como o próprio teatro, a dança e a música aqui, tá, gente? Desculpa. Há espetáculos de circo que são apresentados em edifícios teatrais, na rua ou embaixo da tradicional lona, tá? Então, o circo-teatro existe assim um hibridismo, né? O artista segurando a máscara teatral e bola de malabarismo, eita palavrinha, aqui na nossa ilustração. Hibridismo, porque mistura circo, teatro, dança, música. O circo tem as acrobacias, o malabarismo, os palhaços, né, o trapézio. O teatro tem a narrativa dramática, tem vários momentos, né, na apresentação do circo, né? Personagens, diálogos, a dança, aí vem as coreografias, a expressão corporal e a música que vai ali acompanhando tudo, né? Canções narrativas. Então, nessas características você tem as narrativas que incorporam números circenses, né? Números circenses, palhaços que contam histórias, fusão entre técnica circense e dramaturgia. Olha aí, gente, é um mundo, né? E o teatro digital, as novas mídias, né? A atualidade. Nós temos o teatro presencial e temos a transmissão ao vivo, né? Através do streaming.
a interação com o público virtual, através dos chats, dos comentários, das curtidas, e os novos formatos, né? O teatro imersivo, a realidade virtual, as performances online. Gente, as coisas vão se transformando com a tecnologia. Né? E aí, seguindo aqui, nós temos o teatro na Amazônia, né? O teatro em Rondônia. É um teatro comunitário e de identidade cultural regional. Né? Tem várias formas de teatro. Né? Então, e os temas desse tipo de teatro? Os povos da floresta, as migrações, as lendas e a resistência. Né? Exemplos de peças, você tem a peça Raízes de Rondônia, com as personagens Yaci, Seu João, Rita e o Curupira. Então, estão vendo aqui já uma pequena apresentação aí às margens do rio. Ok? Chegamos, então, ao nosso momento interativo. É o momento onde você vai parar para você praticar, colocar em prática, tentar revendo aí, estudar através da ação. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui como é que você vai fazer isso. Olha só, para o momento interativo, será feita uma peça teatral rápida e fácil, com o título Raízes de Rondônia. Então, você vai reproduzir essa peça aí. Tá aqui os personagens, leiam com cuidado, cada um, né? Aí depois vem a Rita, né? E o Curupira, são 4 personagens. Aí o cenário, a ideia é que façam uma pequena clareira na floresta com uma árvore centenária ao fundo. O som dos pássaros, do vento das folhas, cria uma atmosfera tranquila. Então, você pode fazer na sala de aula também, tá? E de maneira rápida. E o texto tá aí colocado para vocês em anexo, tá bom? Então, você vai ler, todo mundo vai participar, vai ajudar de algum modo, ok? Então, vou dar o tempo aí para vocês, tá? Já já a gente continua com a nossa aula. Então, gente, continuando aqui, nós vamos ver aqui essa curiosidade. Me joga lá para a gente continuar. Isso. Então, temos o teatro contemporâneo brasileiro. Tá? É o teatro que acontece no nosso tempo. Estamos vendo aqui uma parte, um trecho de uma apresentação desse grupo de teatro aí, que é um grupo de teatro que faz peças religiosas, né? O tema deles são partes da Bíblia, né? Muitas delas lá, e eles são maravilhosos, muito interessante o trabalho. O teatro contemporâneo brasileiro iniciou com o autor Nelson Rodrigues e sua peça Vestido de Noivo, foi montada em 1943, marcando a modernidade teatral do país. E as características? A quebra de estruturas narrativas tradicionais, a incorporação de múltiplas linguagens artísticas, temáticas sociais, políticas e culturais relevantes. E o dramaturgo, a pessoa que criou, que escreveu, que idealizou tudo isso, você tem aqui o Nelson Rodrigues, fantástico, várias peças, o Jorge de Andrade, o Plínio Marcos, Ariano Suassuna e o Dias Gomes. Essas pessoas aí são as pessoas que mais se destacaram nas nossas peças, na nossa dramaturgia. Que mais escreveram, que tem coisas mais relevantes, mais conhecidas por todos, tá? Porque existiu uma tendência no teatro experimental, com performances urbanas, espetáculos multimídia, usando todas as linguagens tecnológicas disponíveis. Tá? Então, para finalizar aqui, nós vamos ver as tendências do teatro daqui para frente, né? Então, o ano de 2026 marca uma nova era para os palcos brasileiros, com programação diversificada, que celebra diferentes estilos e narrativas. Ou seja, teremos grandes estreias. Esse Redstone,
que é um musical premiado nos Estados Unidos, né? Sobre o mito de Orfeu e Eurídice. Orfeu e Eurídice é uma peça teatral, né? Aí vem The Cher Show, que é a história é uma biografia contada através de música da essa grande artista e multiartista Cher, eu acho que é assim que fala o nome dela. E os brasileiros? Você tem Djavan, o musical, tem Rita Lee também, uma autobiografia igual da Cher. E aí vai, tá, gente? Tem muita coisa para a gente ver aí, legal. Porque as tendências atuais é a convivência de grandes musicais, óperas, dramaturgia contemporânea, espetáculos experimentais, a valorização dos criadores locais, tá bom? Então, tudo isso aí acontece ao mesmo tempo, tudo isso acontece junto e sem demora, tá bom? Então, você também pode criar, você também pode inovar, você também pode entrar com sua história seguindo aqueles 5 passos que a gente falou, né? Apresentação, conflito, né? E aí o momento de conciliação e o clima felizes para sempre. Valeu? Tchau!